você abra comigo a sua Bíblia em Lucas capítulo 8. Que bom que nós estamos na casa do Senhor mais uma vez. Ontem nós tivemos o seminário de casais, foi uma bênção. Lucas capítulo 8, versículo de número 50. Lucas capítulo 8, versículo 50. Amém? Abriram? Jesus, porém, ouvindo-o, respondeu-lhe dizendo: não temas, crê somente e será salva. Podemos assentar. O apóstolo Paulo fazendo uma explanação e como uma explicação, dizendo sobre as questões da fé. E você sabe que existe tamanho de fé, quantidade de fé. Existe fé pequena e existe uma fé grande. Existe pouca fé e existe muita fé. Existe fé que é saudável e existe fé que titubeia, que é débil. A questão que nós precisamos entender é que, como seres humanos, nós temos alguns tipos de cuidados conosco, com a saúde, enfim. E, como cristãos, nós precisamos aprender a sermos cuidadosos com respeito à nossa fé. A fé é algo muito delicado com respeito aos cuidados, mas quando bem cuidada, ela se torna muito forte e tão determinada que ela pode até transportar montes, como o próprio Senhor Jesus disse. Só que a fé tem algumas questões que necessita de algumas atenções. Por exemplo, como acontece que você consiga uma fé forte e rudimentada? Primeiro, você precisa ouvir a palavra. E pelo ouvir a palavra, a sua fé vai ser rudimentada e vai aumentar. Por exemplo, e quando você ouve essa palavra, você não pode recebê-la em vão. Você precisa receber a palavra com a fé que já existe dentro de você. Então, toda palavra que você ouve de Deus, você não pode escanteá-la e nem levá-la em uma questão de desconsideração. Você precisa receber a fé, a palavra com a fé. Segundo, você precisa entender que o terreno do seu coração é algo muito importante, porque se ele estiver com pouca terra, a palavra vai se perder. Se ele tiver com espinhos, a palavra vai se perder. E se cair à beira do caminho, a palavra vai se perder e, obviamente, não gerará fé. Agora, a fé é a vitória que vence o mundo. A fé é importante ou não? É, muito importante. A fé, ela vai determinar que tipo de vida você vai ter aqui e para onde você vai. Então, se existe uma virtude da qual os cristãos deveriam se importar muito, da qual os cristãos deveriam dedicar grande parte da sua vida e grande parte do seu empenho, é a fé. Se você pudesse hoje dizer o tamanho da sua fé, qual é o tamanho que você daria a ela? Se você pudesse determinar a quantidade da sua fé, que tipo de quantidade você diria que é respectivo à sua fé? Quando é que nós identificamos a nossa fé? Existem algumas características das quais nós podemos entender e compreendermos, porque a fé, ela é companheira. A fé não é algo inanimado, habitante dentro de nós. Tudo aquilo que vem da parte de Deus é vivo, e a fé é uma fé viva, como o próprio apóstolo Paulo diz. E quando você tem uma fé viva, você sente-a dentro de você. É impossível quando você é alguém que crê em Deus e você não sinta o mover, o agir, o combater da fé. A fé, diz o apóstolo Paulo, é escudo que apaga e derruba os dardos do maligno. A fé é a vitória contra o mundo, como diz João. Agora vamos analisar a fé de duas pessoas. Uma pessoa era um homem de muito respeito e muita proeminência no meio judeu, Jairo. Ele era príncipe da sinagoga.
Havia, pastor, algum constrangimento por ele buscar Jesus? Claro que sim, ele era judeu e príncipe da sinagoga. Só que ele passou por cima das leis e dos preconceitos e das perseguições e dos dizem que dizem, e ele foi até Jesus. E, em contrapartida, havia uma mulher na mesma cidade, em uma condição totalmente diferente. Então, vamos analisar o seguinte. Lucas, capítulo 8, versículo 40. E aconteceu que quando voltou Jesus, de onde Jesus voltou? De Gadara. Jesus foi para Gadara para libertar um endemoniado. E esse endemoniado se torna um missionário em Gadara. Então, quando ele volta, a Bíblia diz assim, que a multidão o recebeu porque todos o estavam esperando. Por que a multidão estava esperando Jesus? Porque a multidão sabia que Jesus fazia milagres. Então, a multidão sempre procurou Jesus pelos benefícios do qual ela se importava. Então, quando Jesus chega de volta, junto com a multidão, havia um homem muito importante da cidade. Um homem muito importante para o judeu, que além dele ser uma pessoa religiosa, ele era chefe, ele era um fariseu, ele era chefe da sinagoga. A Bíblia diz assim, olha, versículo 41, e eis que chegou um homem de nome Jairo, que significa Jair, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que ele entrasse em sua casa. Você sabe que um judeu, frequentador de sinagoga, sendo ele fariseu ou quem seja, ele já tem um certo orgulho, uma certa arrogância. Agora, ele era príncipe da sinagoga, e ele dobra os joelhos diante do Senhor, isso foi a fé dele em Cristo que fez, e ele dobra o joelho diante do Senhor e faz um pedido, não, ele faz um rogo. Ele precisava que Jesus fosse à sua casa, porque lá em casa, ele tinha uma única filha de quase 12 anos, que estava moribunda, que estava quase morrendo. Você se lembra de um centurião, que ele tinha um servo doente em casa? E que foram chamar Jesus, e ele vai de encontro a Jesus, ele diz, não precisa ir em casa não. O que ele diz para Jesus? Manda só uma palavra, e o meu servo será curado. Só uma palavra eu preciso. Jesus olha para ele e diz assim, sabia que nem em Israel eu encontrei tanta fé? Só uma palavra. Por quê? Porque eu sou homem também que tenho pessoas sob a minha autoridade, e se eu mando vai, e se eu digo vem, ele vem. Jairo precisava que Jesus fosse na casa dele. Não vamos julgar a atitude de Jairo, nem vamos julgar a fé de Jairo. Mas a fé de Jairo determinava que Jesus fosse na casa dele e tocasse na filha dele e orasse pela filha dele e clamasse a Deus pela filha dele. Ele precisava que Jesus fosse até a casa dele. Então ele foi em busca do Senhor Jesus e fez-lhe um rogo. Jairo só tinha uma menina, ele só tinha uma filha. E eram 12 anos de alegria, quase 12 anos de alegria, quase 12 anos de esperança, quase 12 anos vendo aquela menina engatinhar, vendo aquela menina andar, vendo aquela menina crescer, e aquela alegria, e aquela esperança, e aquela valorização. Mas havia também uma outra pessoa na mesma cidade, que no mesmo tempo em que Jairo sorria com a filha, essa mulher chorava doente. O mesmo tempo que Jairo passeava com essa menina, essa mulher era impedida de estar em público. Essa mulher era uma mulher que tinha um fluxo de sangue, e pela lei judaica, essa mulher não podia estar em público, e nem ao menos assentar em um lugar onde alguém se sentasse depois. Essa mulher era impedida de muitas coisas, e essa mulher estava há 12 anos sofrendo, e eu quero falar um pouquinho sobre isso. Pela lei, Jairo era um homem importante, pela lei essa mulher era uma mulher condenada. Existe uma diferença muito grande entre pessoas, mas existe apenas um destino para os grandes e para os pequenos, e é diante do Senhor Deus. Só existe um destino para mim e para você. Só existe um destino para aqueles que se julgam grandes, portentosos e poderosos. A palavra do Senhor diz que aqueles que são grandes, que não se prostram hoje, um dia irão se prostrar diante dele. Só existe um destino para a humanidade, de joelhos diante daquele que governa, diante daquele que é soberano e absoluto acima de todas as coisas. Só existe um lugar para o crente que entende a sua pequenez, que compreende o quanto é dependente, o quanto é pequeno,
Só existe um lugar para aquele crente que se julga grande, que se julga abençoado pelas suas bênçãos e pelos seus dons. Aquele que se julga que ainda não precisa mais do altar. Não, eu vou buscar o altar e me prostrar quando eu estiver abatido, quando eu estiver entristecido, quando o meu dia estiver acinzentado. Todos nós só temos um lugar de destino, e este lugar é o trono do Senhor, todos os dias. Os nossos dias não são iguais. Os nossos anos não são iguais. Pode ser que neste dia você passou um ótimo dia. Você está passando um ótimo mês, um ótimo ano. Mas existem pessoas que hoje passou um péssimo dia, um péssimo mês, está passando um péssimo ano. E o mesmo lugar, tanto seu quanto aqueles que estão sofrendo, é o mesmo lugar, aos pés do Senhor Jesus. Jairo se prostrou diante dele, porque sabia que a sua religião não podia curar sua filha. Jairo não estava pronto para entregar a sua filha para Deus. Jairo não tinha condições de entregar aquela menina para a eternidade, era tudo que ele tinha. Só que ele ia descobrir que existia algo mais além de sua filha. A religião de Jairo não era capaz de curar aquela menina. A religião de Jairo, os dois estavam falidos. Ela falida por todo o seu condicional financeiro e ele falido por todo o seu condicional religioso. Dois falidos. Dois falidos. Entendendo como um denominador comum, que é só Jesus. Tanto para mim, quanto para você, quanto para o ímpio, quanto para aquele que sofre, quanto para aquele que hoje sorri. Só existe o Senhor Jesus. Só tem um lugar, tanto para mim quanto para você, é aos pés dele. E eu não preciso, e você não precisa, e nós não precisamos de situações negativas ou ruins, que nos mostre a nossa falência, que nos mostre a nossa decadência, para que nos prostremos diante dele, e reconheçamos que ele é mais que as nossas condições, e mais que a nossa religião. Neste texto, a fé é exaltada nele, porque ela se torna mais do que a religião, e mais do que o dinheiro, e mais do que as posses. As posses, a religião, os dons, os talentos, as posições, não podem fazer nada por nós. É a minha fé nele, é a sua fé nele, é a nossa fé em Cristo Jesus, que veio, morreu, ressuscitou e vai buscar a sua igreja. Quantas pessoas estão com a sua fé moribunda, doente? A filha de Jairo estava doente, mas a fé dele estava viva. Aquela mulher moribunda estava morrendo, mas a fé dele estava viva. Você pode estar hoje numa situação diminuta, numa situação ruim, mas se a sua fé está viva, ele diz para você: não temas, crê somente. Foi o que ele disse para Jairo: não temas, creia somente. Ela vai ser salva. Mas ela já estava morta. Eu quero dizer uma coisa para você. No reino dos céus, às vezes, acontecem algumas coisas de atraso. Mas não é atraso, é para que a glória dele seja maior. Nós chamamos de atraso. O reino dos céus chama de glória. Nós achamos que já deveríamos, que já poderíamos, que já. E então fazemos orações como o salmista Davi fazia: Senhor, ó Senhor, atende-nos, nossos olhos estão em Ti, como os olhos dos servos esperando. Ó Senhor, farta-nos, abençoa-nos, Senhor, livra-nos do desprezo, livra-nos da situação. E clamamos por liberdade porque devemos clamar, e clamamos por restauração porque devemos clamar, porque temos a quem orar e a quem falar. Mas essa não é a questão. A questão são os ataques à sua fé. A questão é quando eu e você achamos que a fé tem algo a ver com posição, que a fé tem algo a ver com condições. Essa mulher nunca teve fé enquanto não foi pobre. Esse homem nunca teve uma fé viva dessa em Cristo enquanto não tinha uma filha quase morrendo. Será que eu e você precisamos de situações de dia D, de situações terríveis para que nós possamos ter uma fé absoluta, suprema e integral nele?
Será que precisamos de situações terríveis para olharmos para Ele e dizermos: eu creio em Ti, eu confio em Ti, e de Ti depende a minha vida? Não. Somos pessoas que atentamos para a nossa fé, porque dependemos da nossa fé. Não dependemos dos nossos recursos, não dependemos da nossa posição, da nossa situação e do quanto ou não somos abençoados por Ele. A sua fé nele deve ser integral. Deve ser sem nenhum tipo de mácula, sem nenhum tipo de questionamento, sem nenhum tipo. A fé de Jairo sofreu agravos. A fé de Jairo sofreu intromissão, porque ele fez um ato público. Ele foi no meio da multidão, e ele foi convidar Jesus do meio da multidão para trazê-lo para casa. Todos estavam ao redor de Jairo. Vamos ver agora o espetáculo. Vamos ver agora o que está acontecendo. Mas a fé dessa mulher não teve um tipo de intromissão. Por quê? Porque ela não tinha amigos. Ninguém torcia por ela. Ela não era interessante. Ela não tinha mais recursos. Os médicos a evitavam, os curandeiros diziam que não estavam. Ela tentou tudo. Ela não tinha com quem contar. Sabe quando a minha e a sua fé vai ser genuína? Quando você não tiver com quem contar. Um dia o salmista Davi disse assim: eu olho à minha direita e olho à minha esquerda e eu não vejo nada, eu não vejo ninguém. Você só pode garantir se a sua fé é genuína. Se você não conta com isso, não conta com aquilo, não, mesmo tendo, você não conta. Mesmo podendo contar, você não conta. Porque você sabe que você não precisa de atalhos. Você pode ir direto a Ele. Ele rasgou o véu, Ele abriu. E Ele disse em sua palavra: tudo aquilo que pedirdes em meu nome, eu vou lhes conceder. Tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós, diz o apóstolo Paulo em Filipenses. A sua fé é maior que tudo. Ela é maior que tudo e você precisa entender isso. Agora, o que você não consegue entender, e alguns de nós não conseguimos entender, que se a sua fé não for maior que os seus sentimentos, ela será débil e fraca. Aqui fora, a sua fé é maior que tudo. É maior que os montes, é maior que miríades infernais, é maior que tudo. Mas a questão não é aqui fora, a questão é aqui dentro. A questão é se a sua fé tem podido vencer suas emoções, seus sentimentos, seu coração, sua indagação, seu tempo. Continuando no texto, versículo de número 42. Tinha uma filha única de quase 12 anos que estava à morte, e indo ele, apertava-o a multidão. A multidão queria tocar, a multidão queria falar, queria fazer convites. E Jesus estava destinado a ir à casa de Jairo, e a multidão o apertava. E foi bem propício aquela situação, porque aquela mulher disse em Mateus, ela disse consigo, se apenas eu tocar nas suas vestes, eu serei curada. Explica para mim, de onde vem uma fé dessa? Do nada. Você já disse para Deus: Senhor, obrigada pelo nada? Porque o nada me levou ao tudo que é o Senhor. Existem pessoas que hoje possuem uma fé fortalecida, inabalável, crente, porque conheceu o nada. Não tinha nada. Não tinha onde ir, não tinha com quem contar, não tinha o que fazer, não tinha o que dizer, não tinha. Não tinha, era Deus ou era Deus. Ou era Deus ou era Deus. Começou pela fé, continuou pela fé, e hoje ainda continua crendo que é só Deus. Por quê? Porque uma fé que nasce do nada, nunca o tudo pode tirá-lo do Senhor, se ele vigiar e se ele entender a dependência dele de Deus. Ela não tinha nada. Ela não tinha amigos, ela não tinha vizinhos, ela foi se arrastando. E para ela não tinha problema, porque ela foi se arrastando e ia voltar andando, ela sabia disso. Cadê a sua fé? Onde está a sua fé? Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 13, para a igreja. Ele diz assim: vocês precisam aprender a examinar a fé de vocês. Vocês precisam aprender a examinar vocês e examinar a fé de vocês. Vocês precisam aprender a analisar que tipo de fé que vocês têm em Deus. Por quê?
Porque eu preciso ter uma fé robusta, e você precisa ter uma fé robusta, firme, fundamentada, uma fé que convence a sua mente, uma fé que domina sobre as suas emoções e domina sobre o seu coração, uma fé maior que os seus amores, uma fé maior que os seus apegos, uma fé maior que as suas dependências, uma fé maior que tudo, uma fé absoluta, determinada em Deus. Senhor, eu creio e ponto. Não tem questões, não tem indagações, não tem conjecturas. Você crê e ponto. Você crê e ponto. Examine a sua fé hoje. Se ela está sendo balançada, ameaçada, adoecida por atitudes de pessoas, pelo passado. Aquela mulher fazia 12 anos de tristeza, 12 anos de penúria, 12 anos de sofrimento. Jairo tinha 12 anos de alegria. E ela teve uma fé única, sem intromissão. Eu já disse isso milhões de vezes, acho, não sei, vou dizer mais uma vez. Você não precisa que ninguém creia. Se você crê, pronto. Você tem que crer. Tem gente que para que ele siga Jesus, ele precisa de plateia, ele precisa de ajuda, ele precisa de ligação, ele precisa de telefonema, ele precisa de assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor, creia em Deus, confie em Deus, acredite em Deus. Olha para o exemplo daquela viúva de Eliseu, em Reis. Ela tinha todo motivo para decair, eu gosto daquele exemplo. O que ela fez? Ela foi atrás de uma solução. Essa mulher tinha todos os motivos para poder dizer, bom, 12 anos tentando, se Deus quisesse me curar, Ele já tinha me curado. Não, ela sabia que tinha mais alguma coisa a fazer. Diga, existe mais alguma coisa que eu tenho que fazer. Sempre vai existir. Às vezes nós achamos que estamos fazendo tudo. Às vezes nós cruzamos os braços e achamos o seguinte, a coisa está assim, mas eu já fiz tudo. Quem disse que nós fizemos tudo? Quem disse? Existe mais coisas a fazer, existe mais fé para estabelecer, existe mais oração para serem feitas, existem jejuns para serem feitos, existe palavra para ser recebida, existe profecia para ser ministrada, onde você faz atos proféticos e profetiza sobre a sua situação e sobre a sua vida. Existe mais coisas que se deve fazer. Às vezes entrando numa sistemática, começamos a exemplar das pessoas. Um parado você para também, um desanimado você desanima também, um que olha para trás você olha também, mas não temos esse exemplo nele. Existe mais coisas que você pode fazer para que essa situação mude. Não cruze os braços, não cruze os braços e acha que você já fez de tudo. A religião de Jairo não resolveu, e nem o dinheiro dessa mulher resolveu, mas Jesus resolve. Diga, Jesus resolve. Jesus resolve, creia, creia. E cuidado com algumas frases e conclusões que você tem. Deu tudo errado e não deu certo. Mesmo que deu tudo errado, Ele é aquele que chega ao quarto dia e olha para Marta e diz, mandem que os outros tirem a pedra. Não importa. É essa fé que nós temos que ter. É uma fé absoluta, é uma fé nele. Mas você diz, pastora, como eu vou ter essa fé? Se eu tenho um coração, mas e daí? Se com o teu coração creres. O Senhor Jesus ensinando em Lucas sobre a fé, Ele assim, se vocês querem receber aquilo que vocês precisam diante de Deus, limpe o coração de vocês. Limpe o coração de vocês, limpe o coração de vocês, limpa seu coração. Você vai olhar e você vai começar a analisar o poder de Cristo sobre a sua vida. Essa mulher havia limpado o coração dela de toda a sistemática de recursos. Olha, tem esse médico na China, olha, tem isso não sei aonde, olha, tem esse curandeiro, olha, tem um novo remédio. Jairo havia limpado o coração dele de todas as possibilidades. Ele sabia que só o Senhor Jesus podia fazer aquilo por ele. Mas só que nós temos inúmeros recursos, somos crentes. Temos a nossa inteligência, temos a nossa igreja, temos o amiguinho que liga, tem a amiguinha que liga, tem aquela irmãzinha que faz um cafuné, tem aquele irmãozinho que dá um abraço, tem o pai, tem o banco, tem a mãe, tem tudo. Cadê Jesus na sua vida? Cadê Jesus na sua vida? Qual é o lugar que Ele tem ocupado? Será que Ele tem sido o primeiro a ouvir a sua petição?
Será que ele tem sido o primeiro a ouvir o clamor do seu coração, dizendo: Pai, em nome de Jesus, eu abro o meu coração. Ninguém ainda viu o que tem aqui. Ninguém sabe o que há dentro de minha alma. Apenas o Senhor. Foi isso que ela fez. Ela não tinha com quem contar, nem podia tornar público o ato dela. Jairo já podia tornar público, porque ele era o príncipe da sinagoga. E quem ela era? Uma mulher condenada a ficar morrendo à míngua dentro de casa. Quem é você? Hã? Jairo salvou a sua filha, porque resolveu se despojar, resolveu tirar de si a capa. Tem muita gente que não é abençoada porque tem dom. É a capa do dom. Tem muita gente que não consegue ter uma fé viva porque tem talento, porque tem cargo, porque tem função, porque tem 30 anos de igreja, 40 anos de igreja, grande coisa. Hã? Que isso? Você vai trocar sua fé por causa disso? Não, a nossa fé tem que ser viva nele, um foco, um alvo, um objetivo. E as coisas que eu tenho, já tem. É que Paulo diz: quem te faz diferente se você já tem? E o que você tem foi Deus que te deu. Então essa fé genuína e absoluta e completa em Deus deve existir em cada um de nós. Ele, um homem importante, ela uma mulher desprezada. Ele, 12 anos de alegria, ela, 12 anos de sofrimento. Ele buscava pela filha e ela buscava por si mesma. Indiferente. Você busca por alguém ou por você mesmo? Hã? Pelos dois, pastora. Ótimo, não tem problema. Continuando no próximo versículo. E uma mulher, versículo 43, que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, gastara com os médicos todos os seus bens e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla dos seus vestidos e logo estancou o fluxo de sangue. Ninguém estava sabendo o que estava acontecendo. Só ela. E quem mais? Será que você pode dizer isso sobre a sua intimidade, sobre a sua petição? Ninguém está sabendo o que está acontecendo. Somente eu e Jesus. Não posso, pastora. É o vizinho, é o comadre, até com o homem do banco que eu encontrei. A vida é dura, não sei o que. Comecei a conversar. Hã? Só ela e Jesus. Ninguém sabia. Ninguém sabia. Ela disse consigo mesma: se eu tocar a orla do seu manto, eu vou ser curada. Ponto. Eu vou conseguir. Vai dar certo. Vai funcionar. Eu vou tocar na orla de seu vestido e vou ser curada. É ponto. Eu vou rastejando e voltarei andando. Eu vou tocar de mansinho e vou voltar para minha casa sem que ninguém saiba. Não deu jeito, não é? Jesus disse: quem é que me tocou? A multidão apertava Jesus. E os discípulos, e principalmente Pedro, disse: Senhor, essa pergunta aí, ela é meia... Não é meio... Não tá boa. A pergunta não ficou boa, não. Quem me tocou? A multidão apertava Jesus. Quem me tocou? Será que hoje o Senhor diz assim: que oração é essa? Ele diz para os anjos: quem está orando? Senhor, a igreja inteira está orando. Todo mundo está orando. Não, uma oração diferente tem subido à minha presença. Tem cheiro de incenso. Tem cheiro de clamor, tem cheiro de dependência, tem cheiro de fé. A palavra do Senhor diz em Hebreus que Deus é galardoador daqueles que o buscam, mas o buscam com fé. E derrama diante dele toda a situação e toda a condição. Deus vai fazer isso pela fé. Eu creio, Deus é pela fé. Que oração é essa? Que jejum é esse? Que canção é essa que eu estou ouvindo? Mas, Senhor, a igreja inteira canta. Mas existe alguém que está adorando. Existe alguém que se derrama. Existe alguém que cada palavra da canção tem vindo com projetos, com alvos, com planos e com votos. É assim que nós oramos, cantamos, jejuamos.
E ele diz assim: e uma mulher que tinha um fluxo de sangue tocou no 43, e no 45, quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: mestre, as multidões te apertam e pressionam, e dizes: quem é que me tocou? Como é que nós vamos saber? O Senhor sempre pergunta as coisas e nos dá ordem, mas isso é complicado para nós não sabemos. As pessoas que por mais estejam perto de você, elas não vão conseguir dimensionar a grandeza da sua entrega, a grandeza da sua fé, a grandeza da sua dependência. É algo muito único, é algo muito particular. A sua comunhão com Deus, ela é tão individual, ela é tão secreta, ela é tão absoluta, que o Senhor Jesus disse que o teu Pai que te vê em secreto, te recompensa publicamente. A nossa comunhão com Deus é o nosso maior êxito. Não existe maior êxito nesta terra que a nossa comunhão com Deus, o nosso estreitamento, a nossa entrega, a nossa confiança no altar dele, os nossos momentos de oração, os nossos momentos de súplica, os nossos momentos de devoção, onde famílias têm estado em pé, filhos têm sido resgatados, histórias têm sido mudadas, porque existe alguém cuja comunhão com Deus é única e a fé é totalmente determinada, inegociável, incorruptível. Não há corrupção naquele que crê em Deus. Ele não aceita palpites, ele não aceita sentenças. Houve uma sentença sobre a fé de Jairo. E Jesus olha para ele e diz: espera aí, até agora você estava crendo, continue confiando, continue acreditando. Quantos inimigos a sua fé possui? Inúmeros. E a palavra do Senhor diz assim, 46, alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu poder. Diga glória a Deus. Poder. Paulo fala sobre isso em Filipenses, que Deus faz muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Quando nós tocamos no Senhor, essa virtude e esse poder dele nos alcança. E levanta o abatido, e sustenta o enfraquecido, e desperta o adormecido, e aviva aquele que está totalmente entregue à frieza, e dá ânimo e esperança. O poder de Jesus entra dentro de nós e traz vida novamente. E às vezes o poder dele te dá graça apenas para você terminar aquele dia. Mas no outro dia você levanta diferente. Você sabia disso? Que quem sabe você recebeu o poder dele porque tocou nele para terminar aquele dia. E você diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria do Senhor vem pela manhã. O poder dele que te ajuda a terminar os seus dias. O poder dele que te abençoa, que te ajuda a ter esperança. O poder dele que sela a sua fé. Ela teve fé e recebeu poder. Você tem fé e recebe poder, recebe autoridade, recebe determinação, ousadia, intrepidez. Você tem fé? Então, o que você precisa vai vir sobre você. Sabedoria, direção, discernimento, graça, autoridade. Quando temos fé, tocamos nele. E quando saímos da presença dele para ir de volta ao nosso campo de batalha, saímos de uma forma diferente. E a Bíblia diz assim: então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, versículo 47, aproximou-se tremendo, prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa porque lhe havia tocado e como sarara. Ela não podia tocar em nenhum judeu, quiser um rabino, quando muitos pensavam que Jesus era um rabino, ela não podia nem sair de casa. E ela estava tremendo, curada. Ela sentiu no seu corpo que o sangue não esvaía mais. Ela estava curada, mas ela estava tremendo por quê? De medo. Medo de ser apedrejada, medo de ser condenada, medo de ser criticada. Quantos medos ela não venceu? Quantas incertezas? Se eu for descoberta, eu posso ser curada e eu posso voltar para casa, não mais, mas morrer ali apedrejada. Mas ela enfrentou todos os medos, incertezas, inseguranças. E ela foi até ele e tocou em suas vestes.
E Jesus olha para ela e diz assim: tem bom ânimo, filha. A tua fé te salvou. Vá em paz. Ninguém vai tocar em você. Ninguém vai te fazer mal. O mal que havia em você foi embora. Tem bom ânimo, filha. Eu quero dizer uma coisa para você. Satanás tem uma corja de demônios preparados para absorver ânimo, desanimar, esfriar crentes, desanimar crentes. Eu quero dizer em nome de Jesus, identifique esses demônios, esses espíritos infernais e repreenda e resista a eles em nome de Jesus. Em nome de Jesus, não permita que o desânimo tenha participação na sua vida. Analise hoje que tipo de desânimo você tem. A igreja está quase dominada pelo desânimo e pela apatia. As pessoas não têm ânimo para orar, não têm mais ânimo para vir à igreja, não têm mais ânimo para adorar, cada uma delas sofre de alguma coisa. Repreenda o desânimo da sua vida. Existem pessoas que não têm ânimo mais para trabalhar, ânimo mais para ter uma família e constituir uma família e crer naquela família. Existem pessoas que não têm ânimo mais para cuidar da própria saúde. São espíritos malignos que trabalham para tirar o seu ânimo, tirar a sua presteza, a sua determinação, a sua ousadia. E Jesus olhou para ela: a fé que te trouxe até aqui, a certeza, a determinação, a vitória que te trouxe até aqui, vá em paz, tenha bom ânimo. Vá em paz, sua fé te salvou. Sua fé te salva. Sua fé em Jesus Cristo te salva. Te salva de muitas situações, te salva de muitas questões, te salva do desânimo. Diga: minha fé me salva do desânimo. Amém? Desânimo não é para crente. Desânimo não é para filho de Deus. Pastora, mas não é que eu quero, não é que eu programo, não é. Parece que eu nasci desanimado, então luta contra isso. Luta, fala: Deus, eu preciso ter uma alma animada, pronta, preparada, crente. Uma alma destemida, uma alma, ó Deus, que saia da caverna, que saia da cova. Em nome de Jesus, tenha bom ânimo, siga em paz, sua fé te salva. E a Bíblia continua dizendo no versículo 49, estando ele ainda conversando com a mulher, chegou do príncipe da sinagoga, provavelmente amigo de Jairo, dizendo: tua filha já morreu, já está morta, não incomodes o mestre. Acabou. Acabou. Senhor, se o Senhor não tivesse parado para conversar com essa mulher, se essa mulher não tivesse ocupado o seu tempo, se. Quando vierem os se, diga para você mesmo: não preciso temer, eu só preciso continuar crendo. Fala para mim se alguma vez o seu se adiantou em alguma coisa. Se eu. Claro que os nossos erros são a critério de experiência e aprendizado. Todos nós aprendemos. Só que não adianta você ficar com uma constituição, uma consternação no passado e você ficar: se eu soubesse, se alguém tivesse me falado, se alguém tivesse me avisado, se eu tivesse prestado atenção nos sinais, se eu tivesse entendido, já acabou, já foi. Já foi. Já foi. Agora tem que limpar o fogão. Qual a primeira parte do ditado? Não chore sobre o leite derramado, agora limpa o fogão. Se eu, para com isso. O que é que Jesus diz para Jairo? Jairo, não precisa temer, apenas continue crendo, apenas continue com a mesma fé que você tinha até agora. Sua fé está sofrendo agravo, ela está sofrendo implicações, continue guardando a sua fé. Aí Jesus diz isso para Jairo e continua andando, e chega na casa de Jairo, está aquela multidão lá, chorando. Aí Jesus leva Pedro, Tiago e João, os três, e Jesus olha para Jairo e diz assim: a sua filha não está morta. Aí todo mundo que chorava começou a rir. Interessante isso, né? Você já viu isso? Versículo 52. Todo mundo pranteava. Sua filha não está morta, mas dorme. E riam-se dele, sabendo que estava morta. O povo estava chorando, daqui a pouco estava rindo. Aí que ele mandou: sai todo mundo para fora. Vai ficar só eu, os moços e a mãe, o pai e a menina, só. Milagre é feito
na intimidade. Cuidado quando você espera um milagre e você convida pessoas que não têm fé. Terrível. Existem alguns sugadores da sua fé. Ah, mas isso é impossível. Mas isso não vai dar certo. E o Espírito Santo diz para você que vai dar certo. O Espírito Santo diz para você, continue crendo. O Espírito Santo diz para você, vai dar certo. Claro que existem alguns percalços, existem alguns montes a serem retirados e transportados, mas se a sua fé for firme em Deus, vai dar tudo certo. E existem aqueles que dizem, mas não, mas não, mas não, mas não. O Senhor Jesus pôs todo mundo para fora. Que tal você colocar todos os descrentes, os incrédulos, os enviados de Satanás para fora do seu assunto que você tem com Deus? Todos os descrentes, todos os perturbados, todos os desanimados, todos aqueles que querem ver o teu mal, que quer te puxar para baixo. Tem gente que nasceu desanimada. Ele nasceu chorando e continua de cara feia. E ele continua azedo, e ele continua querendo, parece que gosta da coisa que é ruim, parece que tem prazer no negativismo, parece que tem prazer na murmuração. Não vê a hora de ter um assunto para poder falar, e fica falando. Não saem palavras que edificam, não são palavras abençoadoras, não saem palavras promissoras, gostam do negativismo, gosta de falar coisa ruim para ele é um prato cheio. Nós não. Nós gostamos de falar de fé, de vitória, de ânimo, de sucesso. Nós gostamos de falar de coisas boas, da vinda do Senhor, da vida do Senhor em nós, de tudo aquilo que nós temos aprendido na Escritura, de tudo aquilo que tem se aberto para nós. Esses são os nossos assuntos preferidos. Amém ou não amém? Amém, 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 até o fim. Pessoas chegaram a Jairo dizendo, não adianta. Já morreu, agora o negócio é enterrar. Jesus diz, sai todo mundo para fora. Então ele chega no quarto. E ele diz, menina, levanta. E ela sentou e despertou. Aí Jesus diz assim, agora dá de comer a menina, ela está com fome. Você crê em Jesus? Sua fé sofreu abalos depois da sua conversão? Já viu a fé de um novo convertido? Ele não quer saber se é, se não é, se pode, se não pode. Ele crê em Jesus. Falaram para ele que Jesus é poderoso. E ele só sabe isso, que Jesus é poderoso. Ele não sabe nada, mais nada. Não conhece teologia. Você falar para ele o que é teologia, ele nem sabe o que é. Ele só crê que Jesus é poderoso e que Jesus faz. Jesus faz, ele faz e ponto. Aí ele vai ficando dentro da igreja. E ele vai permitindo abalos da fé. Não pode. Nós temos que crer em Jesus absolutamente. Todos os dias você vai lá e espia a sua fé. Todos os dias você vai lá e espia a sua fé. Não tem gente que fica direto entrando na conta bancária, todo dia vai lá ver no computador, todo dia então. Você tem que espiar desse jeito a sua fé. Todo dia, vai lá e espia ela, olha, vê se está forte, se está gordinha, se está firme. Vamos ver como é que está, como que está sendo alimentada, do que está sendo alimentada, do que está precisando, porque eu preciso de fé e você precisa de fé. Diga amém. É bom ou não é bom ter fé? A mente equilibradinha. Bendito o homem, bem-aventurado o homem que confia no Senhor, mesmo passando pelo vale de Baca. A chuva enche os tanques. O coração tranquilinho, sossegado, sem assalto, tudo certinho. Você crê em Deus, você confia nele, você sabe que ele pode, você sabe que ele é absoluto, e você tem alegria, e você confia, e você depende, e você, mesmo nos dias acinzentados, você continua crendo, e nas primaveras você continua crendo, e em todas as estações, apenas a fé que te move. Glória a Deus. Eu termino essa mensagem da maneira que eu comecei. Existem pessoas que se acham importantes para crer e com muito recurso. E existem pessoas que acham que tem que crer porque não tem nenhum recurso. Eu quero dizer que todos nós, com recurso ou sem recurso, existe um único caminho, a fé, e um único solucionador dos nossos problemas, que é Jesus Cristo. Seus recursos não podem fazer nada por você. Se Jesus não disser amém, não acontece. Você pode ter inúmeros recursos, se ele não disser amém, pode fazer. É assim que vai acontecer, não acontece. Eu queria que você fechasse os seus olhos.
E eu queria que você olhasse para dentro do seu coração. E que você identificasse os assaltos à sua fé. Identificasse os inimigos da sua fé. Davi, uma certa feita, disse a Deus: Senhor, livra minha alma dos inimigos dela. Deixa o Senhor livrar a sua alma dos inimigos da sua fé. Quem sabe você é sensível ao passado. Aquela mulher havia 12 anos, mas o passado de 12 anos de sofrimento não trouxe-lhe aborrecimento. Quem sabe são as conversações que te balançam. Você está crente, confiante, mas de repente vem alguém e fala alguma coisa, gela o seu estômago, gela o seu tórax, e você diz: Deus, e agora, e agora, e agora, e agora? Quem sabe é realmente as situações que estão diante de você, que são impossíveis, e isso abala você, e isso incomoda você. Eu quero dizer uma coisa para você nesta noite: o Espírito está aqui com a espada da palavra, e Ele está dizendo para você: crê somente, creia, creia. E Ele está aqui nesta noite dizendo: eu quero purificar os teus lábios. Lembra quando o Senhor Jesus disse que do coração do homem é que saem as coisas ruins? Deixa o Senhor limpar seu coração de coisas ruins. Lembra quando Deus chama Jeremias? E Jeremias disse: Senhor, eu sou um menino. E o Senhor tocou nos lábios dele. Lembra quando o Senhor chamou Isaías? E o Senhor tocou nos lábios de Isaías. Deixa o Senhor tocar nos teus lábios com uma tenaz, com uma brasa viva do altar, santificando a sua boca, impedindo que você continue falando coisas pejorativas da sua vida, coisas negativas e ruins. Você vai conseguir sim. Você vai conseguir, porque se fosse para você ser destruído, você estaria lá no mundo. Você está em Deus. Você foi trazido para o reino. Creia somente. Creia somente. Creia somente. Tenha apenas fé. Deus não quer saber se você tem recursos. Deus não quer saber se os seus assuntos existem possibilidades. Deus não quer saber o quanto difícil está e o quanto longínquo está do correto, do certo e do bom. Não importa o quanto a situação está longe de ser boa. Você diz: Deus, está tão longe de ser bom, está tão longe de ser correto, está tão longe de ser justo e certo, está tão longe do teu reino. O Senhor diz para você: não importa a distância, eu sou quem faz. Ele está dizendo para você nesta noite: eu sou a rocha que sustenta a sua vida. Eu sou o escudo da sua alma. Eu sou a água que alimenta a sua alma. Eu sou o pão que sustenta a sua alma. Eu sou o muro contra a sua tempestade. Eu sou o começo e o fim, o alfa e o ômega. Eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu sou aquele que derramou sangue e cobre a sua vida. Eu sou a rocha que de mim saía água para Israel no deserto. Eu sou. Eu sou. Deixa agora o Espírito Santo ministrar sobre você, que Jesus te basta. Deixa agora o Espírito Santo encher seu coração da presença do Senhor Jesus, do poder do Senhor Jesus. Deixa o Espírito Santo esvaziando o teu coração e tua alma agora, de tristeza, de abatimento, de sofrimento, de anos de sofrimento, de anos de tristeza agora, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, toda a ação desses espíritos malignos, te entristecendo, abatendo a sua alma, fazendo com que você se sinta um fracasso, um perdedor, se sinta longe de ser abençoado. Sinta que tudo aquilo que você planejou, que tudo aquilo pelo qual você tem trabalhado, não deu em nada. O Senhor diz para você: não coloque um ponto final onde eu ainda não terminei a minha obra. Ele está dizendo para você: não coloque um ponto final, não desista. Creia somente. O Senhor está te dizendo: creia somente. Confia nele. Confia nele. Levanta o seu coração. Saculeja o seu coração neste momento e diz: creia, coração. Deixa as emoções, deixa os sentimentos, deixa as interrogações, deixa as dores, deixa as decepções, as frustrações. Deixa a sua religião como fez Jairo.
Sua religião não pode fazer o que você precisa. Só Jesus Cristo. Eu quero que você diga para Ele agora, assentado aí no lugar em que você está. Diga para Ele, qual é o nome do teu milagre? Diga para Ele, se você precisa de 1, de 2, de 3 milagres, diga para Ele, quais são os nomes do teu milagre? Diga para Ele o nome do teu milagre. Diga para Ele, Ele é aquele que tem te amado, Ele é aquele que tem te sustentado, Ele é aquele que tem visto a sua fé ser provada no fogo, na água, e você continua de pé, e você continua crendo e confiando. Diz para Ele o nome do teu milagre. Profeticamente agora diz para Ele o nome do teu milagre. Diz para Ele. Deixa o Espírito Santo unir o nome do teu milagre, a palavra que você recebeu em sua alma neste momento. Diz para Ele, o seu culto ainda continua. Agora é a aliança que tem com o teu milagre, com a palavra. Diga agora, aliança do meu milagre com a palavra. Espírito Santo, Tu que usas a espada da palavra para desferir golpes sobre os meus inimigos. Oh Senhor, para libertar a minha alma de toda intenção negativa, de todo sentimento destrutivo, agora em nome de Jesus Cristo. Oh aleluia, nós somos filhos de Deus. Somos aqueles que somos caçadores de vitória. Sempre temos um alvo, sempre temos um projeto, sempre temos um objetivo diante de Deus, que se chama milagre. Milagre. Quem sabe isso que te causa dor hoje é o seu milagre, é o seu milagre, é o seu milagre. Diz, eu preciso de um milagre, eu preciso de um milagre, eu preciso de um milagre, eu preciso de uma obra, eu preciso Deus, e eu não abro mão, e eu creio em Ti. Oh Babaxi, eu quero que você se coloque de pé. Coloque a sua mão sobre o seu coração. Você que havia desistido do seu milagre, eu quero que você vá lá buscar ele agora. Do jeito que ele está. Do jeito que ele está. Moribundo. Sujo, feio. Abatido. Você olha e não está bom, não está certo, não está justo, não está correto. Vai lá buscar ele de volta. Vai trazê-lo para as suas orações, para os seus jejuns, para os seus clamores, para as suas petições. Vai lá buscar o teu milagre que está precisando de ti. Teu milagre não tem ninguém. Não tem ninguém. Porque ninguém se interessa por aquilo que está ruim, aquilo que está mal, aquilo que está sujo. Só você. Só você. Aquela mulher só tinha ela. A cura dela dependia da fé que ela possuía em Cristo. Quem sabe você abandonou seu milagre. E seu milagre hoje é uma família ruim. É um trabalho que não é bom. É uma saúde. É algo que está. É onde está. Busca de volta agora. Busca de volta agora. Busca de volta. E diz, Deus me perdoe porque não vou tratar mais meu milagre com desdenho. Não vou tratar mais meu milagre. Ele não será mais fonte de tristeza para mim. Não será mais fonte de aborrecimento. Mas será fonte de ânimo, de presteza, de ousadia e de autoridade. Quando eu olhar para ele e vir que ele não está bem, eu vou procurar o bem dele. Quando eu vir que ele estiver errado, torto, maltrapilho, enfermo, eu vou buscar a cura para o meu milagre. Que hoje, Senhor, as pessoas chamam de um problema, mas eu profetizo, é o meu milagre. É só um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará, em nome do Senhor Jesus. Você pode dizer glória a Deus. Vai lá, pega o seu milagre. Se ele não tiver forças para vir, carregue no colo. Ele é seu. E a partir de hoje, você vai assumi-lo diante de Jesus. Você vai assumi-lo. Quem sabe você não pode contar para as pessoas, como aquela mulher não podia, não tem problema. Só você e Jesus precisam saber.
Mas carrega o teu milagre até Ele. Carrega o teu milagre. Porque quando as pessoas olharem a obra feita, todos irão maravilhar-se, mas você já está maravilhado, porque você assume o seu milagre, quando ele ainda não tem brilho, não tem cara de milagre, quando ele ainda não tem cor de milagre, não tem jeito de milagre, mas você o assume, porque você crê em Jesus Cristo, você crê naquele que ressuscita os mortos, você crê naquele que multiplica pães, naquele que traz a cura, naquele que salva, naquele que multiplica. Eu quero que com a sua mão no seu coração você diga assim: em nome de Jesus, eu trago de volta o meu milagre e a minha fé, meu ânimo, minha ousadia, minha determinação, que já um dia foi usado e lançado sobre muitas situações, que hoje eu desfruto delas. Esse meu milagre vai ser abençoado pela minha fé que eu tenho em Deus. Em nome de Jesus, eu assumo a minha situação, eu assumo a minha aflição, porque amanhã o nome dela será milagre. Em nome de Jesus, levante sua mão direita para o alto. Em nome do Senhor Jesus, a palavra a ti ministrada, que chega e é recebida e é acalentada pela fé já existente, fará proezas e alcançará esta mesma palavra que teve guarida em seu coração e que rudimenta a sua alma, irá diante de você, endireitando caminhos tortuosos, quebrando portas de bronze e despedaçando ferrolhos de ferro, porque é assim que diz a palavra do Senhor. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.